Amém. Glória a Deus por isso. Quero lembrar de um fato que aconteceu no dia 9 de maio de 1976. Na verdade, aconteceu o seguinte: era um domingo, e no dia 10, dia seguinte, o papai faleceu. Ele tinha um problema do coração, doença de Chagas. Mas curiosamente, nesse domingo que antecedeu a segunda-feira do seu falecimento, nós estávamos nos preparando para ir para a igreja, para a escola dominical, e eu fiz uma pergunta para o meu pai. O pai, como é que acontece quando a gente morre? E o pai, conhecedor um pouquinho do seu filho, que tinha na época 10 anos, ele disse assim: filho, é como se você dormisse aqui e você fosse acordar numa padaria. Por que padaria? Porque o papai sabia que uma das coisas que eu mais gostava é de estar numa padaria e ver os pães doces, ver os sonhos. E era um lugar então que eu gostava muito. E para ilustrar o céu como um lugar muito gostoso e que eu almejaria estar, ele fez essa comparação de que a morte seria assim: você dormir num lugar e acordar num lugar gostoso, acordar numa padaria. Curiosamente, alguns meses antes desse maio de 1976, nós estávamos no velório de uma tia muito querida chamada Carmelita, e eu não sei porquê, mas o papai disse, comentando com os amigos que estavam ali naquele ofício fúnebre, dizendo assim: a próxima pessoa será eu. E de fato foi. O tema morte é um tabu para a maioria das pessoas, para a humanidade, porque as pessoas têm medo da morte, inclusive alguns cristãos têm medo da morte. Porque a maioria das pessoas não está preparada para se deparar, para enfrentar a morte. Afinal, a pergunta é a seguinte: as pessoas estão com medo do coronavírus ou estão com medo da morte, medo de morrer? Porque, seja realista, qual é a pior situação no caso de você contrair esse vírus Covid-19? A pior hipótese é que você poderá vir a óbito. Então, esta preocupação para aquele que crê em Jesus, que diz que é a ressurreição e a vida, que se nós morremos em Cristo estaremos com Ele, a indagação é: então para que ter medo? Mas você diria: mais, e você começa a colocar um monte de objeções e justificar os seus medos com relação a isso. Eu quero conversar um pouquinho sobre esse assunto. Tem um texto que eu queria que você abrisse comigo, que se encontra em Romanos 14, 7. Esse texto bíblico nos diz o seguinte: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos o Senhor. E foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Senhor, usa-nos para proclamar a Tua palavra com autoridade neste momento. Que o Teu Espírito clarifique mente, clarifique coração e dê convicções às pessoas que participam conosco nessa celebração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu li recentemente, por conta desse período de quarentena, um livro do John Piper. Ele fez agora, justamente nesses meses, entre janeiro e março, esse livro chamado Coronavírus e Cristo. A ideia dele era justamente focar qual a ênfase que você pode dar a Jesus nesse período de coronavírus. Ele divide o seu livro em duas grandes partes. A primeira parte é o Deus que reina sobre o coronavírus. Ele fala que Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa estabilidade, e diante da santidade, diante da soberania e diante da bondade de Deus, nós podemos ficar tranquilos nessa rocha que é o Senhor. Mas a segunda parte, ele vai dizer o que é que Deus faz através do coronavírus. Ele traz algumas propostas interessantes, ele traça 6 propostas, eu enumero algumas. Por exemplo, ele diz assim, que o que Deus quer manifestar com essa pandemia é uma ilustração do horror que ele tem com o mal. Na verdade, a sociedade está se deteriorando e as pessoas não estão se dando conta, então Deus está mostrando, publicando o horror que ele tem para com o moral, as coisas do mal, o horror moral.
A segunda coisa é que esta pandemia nos desperta, nos alerta para a segunda vinda. Jesus vai voltar, você precisa estar atento, você precisa acordar e você precisa preparar. Isso é o que o coronavírus está me ensinando. A terceira coisa que ele menciona é que nós estamos também sendo chamados a um arrependimento, a um realinhamento da vida com Cristo, que é o nosso maior valor, porque tem muitas pessoas colocando os seus valores em outras coisas, e Cristo é o seu maior valor, e o coronavírus te chama, realinhe a sua vida com Jesus. Mas ele também menciona que nesse período, e o capítulo 10, eu achei um dos capítulos mais especiais desse livro, porque ele diz o seguinte, que o coronavírus pode trazer para o nosso coração boas obras, criar boas obras em meio ao perigo. São ações de amor num contexto de perigo. Curiosamente, quando a gente lê a história, nos anos 165 e 251 depois de Cristo, duas grandes pragas aconteceram no Império Romano. Quase que 1/3 da população do Império Romano estava morrendo doente. E o que aconteceu nesse período? Os médicos fugiram para as propriedades rurais. Os sacerdotes abandonaram os templos. E aqueles que tinham pessoas com esses sintomas, expulsavam essas pessoas de casa. Então, os cristãos, é registrado na história isso, alegaram ter as respostas e tomaram medidas práticas de graça e amor, cuidando dessas pessoas doentes e infectadas com essa praga. Os cristãos são convocados para correr riscos e para aliviar a dor e o sofrimento humano. E isso é o que pode nos ensinar essa pandemia que estamos vivendo. John Piper narra que em 2005 ele recebeu um diagnóstico de que estava com câncer na próstata. E lá no exame, junto com o urologista, Deus falou ao seu coração, com base justamente nesse texto: quer morramos ou quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Até aquela data, quando as pessoas perguntavam para ele, você está bem? Ele dizia, estou bem, está tudo bem. A partir daquela data ele começou a responder, sinto que estou bem. Porque quando ele respondeu que estava bem, ele estava com doença, a partir daí ele diz, sinto que estou bem. Porque quem sabe que realmente você está bem é só o Senhor. Foi com base nesse texto que ele utilizou, que Deus falou ao seu coração, quer vivamos ou morramos, somos o Senhor, que eu trouxe esta mensagem para o nosso coração. Não peguei as ideias do livro, eu comecei a trabalhar um outro enfoque, mas aproveitando essa ideia principal do John Piper. E eu quero pensar com vocês em 3 partes: viver ou morrer, o Jesus Senhor e ser ou não do Senhor. Quando pensamos em viver ou morrer, o texto nos diz radicalmente, porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Sobre a existência humana, eu poderia dizer que a existência humana tem 2 fases e 2 estágios cada fase. A primeira fase é a existência humana. A segunda fase é a existência eterna. Quando pensamos na primeira fase, a existência humana, nós vamos dizer que tem esse período da vida, do viver, mas tem o período do morrer. Esses 2 estágios, e na eternidade, a existência na eternidade, ou você tem a vida eterna, ou você tem a condenação eterna. E é interessante nós desmistificarmos um pouquinho isto, porque as pessoas temem a morte? Talvez medo do desconhecido, medo do sofrimento que pode, quando da ocorrência da morte, algumas pessoas passarem. Medo do que é que vai ser com as suas pessoas queridas, o seu cônjuge, os seus filhos, como é que eles vão crescer, como é que será a história deles, quem vai cuidar deles. Então algumas pessoas objetam a morte por conta disso. Uma ideia de proteção e cuidado. Agora em fevereiro, eu, Neia, João Gabriel e Luísa viajávamos e durante esse percurso nós escutamos um audiolivro que foi muito interessante. O tema do livro era esse, Liturgia do Ordinário. Práticas sagradas na vida cotidiana de Tish Warren. E é interessante que no capítulo 11, ela faz uma dedicação ao dormir, o sono. E uma coisa curiosa que ela faz menção é que todas as noites, quando você se coloca na sua cama para dormir, você está dizendo da sua limitação e você está confiando a sua vida na suficiência de Deus.
Na verdade, o sono é um ensaio para a morte, um reconhecimento dos seus limites e um reconhecimento de que você precisa aprender a descansar nos braços do Senhor. É isso que o salmista diz: deito-me e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Aprendi uma oração quando menino que dizia o seguinte: agora me deito para dormir, guarda-me, ó Deus, em teu amor. Se eu morrer sem acordar, recebe a minha alma, Senhor, amém. Meus pais ensinaram esta oração para entender que o sono é como pode acontecer com a morte, você dormir e acordar em outro lugar. E é interessante que nós já fomos informados na Bíblia de que o salário do pecado é a morte. A Bíblia também nos diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Está escrito na Bíblia também: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Está escrito na Bíblia: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está escrito na Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então são palavras que nos mostram da nossa expectativa em glória. Cremos que as Escrituras dizem, quando Paulo mencionou: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós encontramos na Bíblia Paulo declarando: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Temos na Bíblia também Paulo dizendo: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus. Então por que temer a morte? Por que ter medo de morrer? A questão é: para que ou para quem você vive e morre, ou vive ou morre? Eu faço um alerta porque para todos aqueles que não têm Jesus como seu Salvador e Senhor, e vou falar daqui a pouquinho sobre isso, de fato, a morte é um evento terrível. Para quem não tem Jesus como seu Salvador, a morte é horrorosa, é tenebrosa. E aí você precisa realmente sentir medo, mas é importante que você hoje tome uma posição diante do Senhor, para que você não experimente esta coisa terrível que a Bíblia descreve para aqueles que morrem sem Jesus. É muito sério esta abordagem, e é muito importante você fazer esta investigação pessoal sobre viver para quem e para quê. Porque tem muita gente que vive para si mesma, tem muita gente que vive para o seu trabalho, para a sua realização profissional, para a sua família, muita gente que vive para os seus prazeres, muita gente que vive para as suas realizações, para os seus sonhos. Mas você tem que entender: viver para Deus, essa é a resposta, viver para Ele. Somos para o louvor da glória dEle, a Bíblia diz porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Bíblia diz que aqueles que morrem no Senhor descansam das suas fadigas e as suas obras o acompanham. Certa vez Jesus contou uma história do rico e de Lázaro, e ele ilustra que aqueles dois homens morreram, e um foi para um lugar gostoso, para o seio de Abraão, e outro foi para um lugar de tormento. E se você quiser entender um pouquinho sobre o que é que os cristãos pensam sobre a morte, é pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 16 a 21, e você vai ter algumas compreensões, e eu enumero algumas delas. Primeiro, existe um local específico para os filhos de Deus, para aqueles que morrem em Cristo. Existe um lugar específico para aqueles que estão sem Jesus, que morrem sem Jesus e que são condenados. Segundo, tanto num lugar como no outro, há um estado de consciência e eles sabem o que está acontecendo. Terceiro, no local para as demais criaturas é um lugar de sofrimento, e a situação de quem está tanto no lugar quanto no outro, ela é impossível de ser alterada. É isto que este texto de Lucas, contado pelo Senhor Jesus, capítulo 12, versículo 16 a 21, você pode conferir. Viver ou morrer, Paulo está dizendo, a existência, a morte e também viver para quem? Em segundo lugar,
O texto nos diz que foi precisamente para esse fim que Jesus morreu, para ser Senhor. E eu quero dizer aqui desse Jesus, cujo nome significa Salvador, ele é tanto Salvador como ele é Senhor. O que significa Jesus Senhor? O que significa Jesus Salvador? É esse Jesus que morreu no meu lugar. Aquele Jesus que assumiu toda a culpa na cruz. A própria mãe de Jesus, quando ele ainda pequeno, ela diz assim: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nós encontramos Pedro diante de um sinédrio, sendo inquirido por aquelas pessoas, e ele diz: Deus, porém, com sua destra, exaltou a Jesus como príncipe e Salvador. O apóstolo Paulo, ele usa nas suas cartas várias vezes, se referindo a Jesus como nosso Salvador. A palavra Salvador é libertador, restaurador, preservador, aquele que trouxe benefícios notáveis à humanidade. É esse Jesus Salvador, que te salvou da condenação do pecado, que assumiu na cruz a sua culpa. É a face desse Jesus sofrido, do Jesus servo sofredor, do Jesus Cordeiro, que se ofereceu no sacrifício na cruz. É esse Jesus de braços abertos, que manifesta graça, manifesta amor, misericórdia e compaixão pela sua e pela minha vida. Mas nós temos a outra face. É a face do Jesus Senhor. O apóstolo Paulo diz categoricamente: foi precisamente para este fim que Jesus morreu, para ser Senhor. A palavra Senhor tem a ver com propriedade, com dono, com chefe, com soberano, com aquele que comanda, com aquele que dita as normas, com aquele que aponta o caminho, aquele a quem devemos obediência. O senhorio de Cristo é uma doutrina fundamental do cristianismo. Nós encontramos os anjos declarando àqueles pastores: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nós encontramos também Pedro, o apóstolo, falando do senhorio de Cristo várias vezes. Na casa de Cornélio, ele está pregando o evangelho para aqueles gentios, e ele diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Paulo exalta o senhorio de Cristo, porque ele diz em Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É a outra face de Jesus, o Jesus Salvador e o Jesus Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos dele. Somos do Jesus Salvador, somos do Jesus Senhor. E isto não é pensar no Senhor lá na frente, quando Jesus vier com glória, mas é o Jesus presente. Gosto muito de uma oração do rei Davi, quando no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, há uma descrição dele muito bonita, que diz o seguinte: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, é a grandeza, a honra, a vitória, é também a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Olha essa expressão que Davi utiliza, chefe. A palavra hebraica é rosh, e essa palavra significa: ele é o cabeça, ele é o topo, ele é o cume, ele é a parte superior, ele é o total, a soma, a altura, a fronte, o começo, o líder, o principal, o selecionado. Ele é o melhor. Jesus veio ser o rosh, Jesus veio ser o Senhor. É isso que você precisa crer em seu coração e declarar com a sua própria boca: que Jesus é Salvador e Senhor. E você vai experimentar da sua existência humana, e você vai experimentar da existência eterna na presença dEle. É necessário que você se posicione diante de Jesus Salvador e Jesus Senhor. Por fim, ser ou não ser do Senhor. Paulo descreve aí no versículo 8: quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. O importante é que você esteja nele.
A coisa principal não é viver ou morrer. A coisa principal é a quem você pertence. Quem é que te governa? Porque se não for do Senhor, de quem você será? A quem você pertence? Numa linguagem poética do livro de Cantares, Salomão descreve: eu sou do meu amado e ele é meu. Nós encontramos esse senso de pertencer nas Escrituras. Eu vivo nele, eu sou para ele, eu pertenço a ele. É isso que Paulo diz lá naquela cidade de Atenas, assim: nele nós vivemos, nele nós movemos, nele nós existimos. Cristo é o centro, nós orbitamos nele. Foi ele mesmo quem disse: sem mim nada podeis fazer. Mas existe uma forma de aferir, de você constatar, de você verificar, de você atestar se você é dele. E não sou eu quem disse isso. Qual é o critério? Não é a igreja quem disse isso, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo que descreve algumas marcas que atestam quem são as pessoas que são dele, quem são os seus discípulos, quem são essas pessoas. 3 critérios. Primeiro critério é o critério da palavra. Jesus escreve, ele fala e é registrado pelo evangelista João, capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra. O primeiro critério para saber se você é dele é se você obedece, guarda, medita e vive na palavra dele. Esse é o critério que o próprio Jesus diz: são meus aqueles que andam, aqueles que amam, aqueles que obedecem, aqueles que seguem os meus estatutos, os meus juízos, as minhas leis, as minhas normas. É isso que Jesus ensina. Mas existe um segundo critério, que ele mesmo diz em João 13:35: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A marca do cristão é o amor uns pelos outros. A ideia de se tiverdes é de algo que você segura firme, algo que você agarra, algo que você se envolve, que você se compromete, que você se apega. É isso que Jesus está dizendo: são meus aqueles que amam as pessoas, que amam o próximo. E ele diz em João 2,5, o evangelista registra na primeira carta: vocês estão sendo aperfeiçoados no amor de Deus. Nisso nós sabemos que estamos nele. Você é dele quando você guarda a palavra. Você é dele quando você ama. Mas a terceira forma de você atestar se você é dele é se você produz fruto. Porque em João 15:8 diz: nisto é glorificado ao meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Entendem? Se você guardar a palavra, se você amar, e se você frutificar, Jesus está dizendo: esse é meu. Essa pessoa é meu discípulo. Essa pessoa, ela permanece em mim. Ela está em mim. A palavra fruto pode significar obras, mas mais que isso, é a forma como você proclama o evangelho, para que outras pessoas sejam reconhecidas como filhos de Deus. Frutificar é ganhar pessoas, ganhar vidas para Jesus. E Jesus diz: eu vos envio para que dê fruto, e deem muito fruto, e mais fruto, e que este fruto permaneça. É hora de nós cumprirmos esta missão que o Senhor nos deu. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu queria usar uma ilustração que algum tempo atrás eu escutei de um pastor da Califórnia chamado Francis Chan. E ele fez aquela comparação que eu achei muito interessante. Eu estava pesquisando que a pessoa que viveu mais anos de vida foi uma francesa chamada Jeanne Calment. Ela viveu 122 anos. Atualmente, a pessoa que tem mais idade é uma japonesa cujo nome é Kenny Tanaka, e ela tem 112 anos. Vamos pensar que na melhor das hipóteses, você consiga ter uma vida de 100 anos. Eu diria que esses 100 anos é este espaço aqui de um palmo da minha mão.
é a sua história, a sua vida no cronos, no tempo, a sua existência humana. Mas quando nós falamos de eternidade, nós estamos falando de uma coisa muito mais ampla, muito mais extensa, muito mais abrangente, muito mais duradoura. É como se essa corda representasse toda a sua existência eterna. Veja, é muito grande, é muito extenso. E olha só que interessante, que esta face dessa linha vermelha representa a sua vida hoje, e a eternidade, toda essa extensão da corda. Mas uma coisa muito curiosa é que aquilo que você fizer, a posição que você tomar nesse período de um palmo, de 100 anos, um período curto da sua vida, vai determinar toda a sua eternidade. Compreende isso? Por isso que você precisa entender, viver ou morrer, importante é ser dele. Não precisa você ficar preocupado com a morte. Você deve se preocupar com a morte se você não tiver tomado uma posição em Jesus Cristo. Mas nesta noite desafio você a se posicionar em Jesus Cristo. Está com medo do coronavírus? Está com medo da morte? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não estou dizendo aqui para vocês se exporem e quebrar todos os protocolos que estão sendo orientados. Mas estou dizendo aqui para você não entrar em pânico, para você não ficar perdido nesse seu medo absurdo. Você precisa, crendo em Jesus Cristo, que você tem a vida eterna. Grave, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos voltar para a padaria. É como se dormir aqui e acordar num lugar gostoso, de pão doce e de sonhos. Paulo descreve, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu coração aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. O segredo é ser dele. O segredo é Jesus ser o centro da sua existência. Enquanto ouvimos essa canção, eu quero desafiar você a realinhar a sua vida com Jesus. A dizer, Jesus, a minha vida só tem sentido no Senhor. A minha vida tem que estar orbitando no Senhor. O Senhor é o centro da minha vida. E eu quero colocar o meu coração à tua disposição. Eu quero declarar que Jesus Cristo é o meu Salvador, é o meu Senhor. E você vai estar seguro diante de qualquer situação. Quer vivamos, quer morramos. Vamos viver bem, porque somos do Senhor. Você pode orar comigo? Se o teu coração está temeroso, talvez não tenha uma clareza sobre a sua eternidade. Eu sempre recordo daquele adesivo que eu tinha num carro, quando eu cheguei em Dourados, que estava escrito assim, onde você vai passar a eternidade? E num dia chuvoso, depois o dia secou, ficou aquele vidro sujo, mas alguém escreveu naquele para-brisa traseiro, não sei. Onde você vai passar a sua eternidade? Meu amigo, você que participa conosco neste momento, coloque a sua vida em ordem, alinhe a sua vida com Jesus Cristo. Quer vivamos ou morramos, somos dele, temos paz. Se você quer entregar o seu coração a Jesus hoje, reconhecendo como seu Salvador e Senhor, ore assim comigo. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que trouxe clareza sobre a minha condição humana de existência. E eu preciso de Jesus. Eu quero declará-lo como Salvador e Senhor, como chefe, como Rosh da minha vida, da minha existência. Por isso que todos os meus dias estejam confiados ao Senhor. E que haja paz no meu coração, porque eu tenho Jesus, aquele que é a minha rocha e que cuida de mim. Eu oro assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. E para você, que já confessou Jesus como seu Salvador e Senhor, meu amigo, por favor, não se desespere. Eu tenho muita tranquilidade no meu coração. Eu acredito na palavra que tenho pregado. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Como Paulo disse, para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Fique em paz, meu querido. Não sei se será do corona, não sei se será acidente,
Não sei se será um infarto, um AVC, o que for. Não sei se será de uma morte tranquila e natural. Mas é de você saber que se você está em Cristo, quando o Senhor te levar, você já estará participando da presença e da glória dEle. Pai, dá essa clareza a todas essas pessoas que já proclamaram Jesus como Salvador e Senhor, para que sintam a confiança de que viver ou morrer, somos dEle. Tanto faz, o que é importante é que somos dEle e estamos nele. Que seja assim na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, meu irmão.